Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho de algumas coisas bem interessantes. Eu fiz um roteiro e para não esquecer de falar as coisas, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu vou falar de mim um pouquinho. Eu sou a Fran, né, da Juntinho do C. Eu sou dentista, sou professora de português e espanhol, sou professora de música, mas há alguns 2 anos mais ou menos eu tive uma perda, sabe? De uma cachorrinha muito importante para mim. E de lá pra cá, então, eu resolvi mudar a minha forma de viver e tudo. E eu achei nessas joias afetivas, que é o meu material de trabalho, uma maneira de aliviar, né, essa minha perda. E eu decidi então trabalhar com isso e eu estou muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo. Foi muito bom. Largar essas outras profissões minhas foi muito doloroso. Então, assim, está sendo muito boa essa experiência de trabalhar como artesã. Né? É um ambiente muito bom de trabalho, muito legal. Eu trabalho na minha casa, né? Então eu posso dar atenção para minha família, não tenho que sair o tempo inteiro. Né? É muito bom. E descobrir uma maneira de aliviar, né, tensões, estresses, tudo isso. Né? O assunto dessa live hoje vai ser cristais e, se der tempo, um pouco de orgonites também, né? Que eu estou estudando bastante, estou mais especializada agora no momento em joias afetivas, mas eu estou com uma intenção de me especializar também em orgonites, né? Já tenho alguma experiência com isso, já fiz várias, né? Tenho estudado bastante sobre e eu acho muito interessante, muito bom também para a gente poder ter um alívio, né? Sentir os benefícios dessas terapias que são alternativas. A gente aqui no Ocidente, muitas vezes, a gente não tem esse cuidado de tratar da nossa saúde, da nossa psicologia, né? Da nossa psique, né? Se é que eu posso dizer dessa forma, de uma maneira mais holística, né? A gente às vezes vai muito em remédio, né? Os cristais, os orgonites, eles não são feitos para substituir tratamentos. Tá? Quero deixar isso bem claro. Quando a gente está doente, a gente deve procurar um tratamento especializado mesmo, né? Um tratamento que condiga, que seja condizente com a nossa situação. Mas isso não quer dizer que a gente não deva, ou que seja possível que a gente procure terapias alternativas que possam, inclusive, auxiliar esse tratamento nosso. Né? Então, o assunto da live vai ser cristais e orgonites. É minha primeira live, né? Imagino que vocês que estejam acostumados aí nesse ambiente de redes sociais talvez possam perceber algumas diferenças entre a minha fala e de outras pessoas que já estão muito acostumadas, mas eu vou fazer o melhor que eu puder, tá bom? Como eu falei, eu fui professor um tempo, então quando eu fui professor eu perdi um pouco do medo de falar, sabe? É estranho falar, não em público, vamos dizer assim, né? Eu não estou numa sala de aula, é diferente, porque aqui eu falo com vocês e eu me vejo também, né? Mas eu não vejo o rostinho das pessoas, então é diferente, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Eu decidi por fazer essa live de cristais e orgonites, porque na verdade, eu tinha pensado a princípio falar um pouquinho de eutanásia, sabe? Justamente por conta dessa perda que eu tive, que eu passei por essa situação. E aí eu fiquei na dúvida, porque algumas coisas de cristais eu percebi que chamavam muito a atenção das pessoas. Então eu fiz uma enquete e perguntei, vocês preferem o quê? Uma live sobre cristais ou sobre eutanásia? Então foi escolhido cristais. Né? O horário também da live assim, foi perguntado. Então, na enquete que eu fiz, todo mundo não, mas a maioria opinou por ser num sábado. Então espero que eu esteja atendendo a maioria das pessoas, né? Quanto mais gente tiver acesso e quanto mais gente ficar informada, melhor, né? Em relação à importância desse assunto, né? Bom, a importância desse assunto é isso que eu já falei. A gente ter uma possibilidade de ter contato com terapias alternativas, né? Muitas terapias, muitos tratamentos de saúde, eles reequilibram o nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo, quando a gente trata por um outro viés, que não só o medicamentoso, né? Então, eu tenho percebido isso, sabe? A minha professora, depois que eu comecei a estudar esse tipo de assunto, ela disse pra gente que, assim, que quando a gente começasse a trabalhar com os cristais, a gente ia sentir uma diferença muito grande na nossa vida. E assim, acreditando ou não na influência dos cristais na nossa vida, na possibilidade de uma melhora,
em relação ao nosso bem-estar, usando esse tipo de instrumento, de material, né, como orgonites e cristais, acreditando nisso ou não, eu senti uma diferença, sabe? A gente fica de maneira geral mais calmo, sabe? Porque para fazer o trabalho a gente tem que estar calmo, a gente não consegue fazer o trabalho se a gente estiver com a mente muito dispersa, muito ansioso, não tem como, né? Então é bom que a gente esteja um pouco mais tranquilo, mais equilibrado para conseguir fazer, e é só assim que a gente consegue fazer, pelo menos eu, né? Agora eu sou uma artesã, então eu procuro fazer as coisas da melhor maneira possível, para que as pessoas recebam a produção, né, o objeto da minha produção, de uma maneira mais tranquila, que ele esteja equilibrado, né, e que atenda às expectativas, né. O assunto, então, agora nós vamos, como diz assim, vamos literalmente agora entrar no assunto da live, tá bom? Eu fiz aqui um roteirinho, eu tenho aqui muito material, me preparei um pouco, espero que eu atenda às expectativas das pessoas que estiverem vendo, né, de vocês. Bom, os cristais, eles de maneira geral, eles são muito poderosos em relação a armazenar energia e a canalizar essa energia. Por isso que dentro de orgonites é necessário que haja esses cristais, né? Quando a gente vai falar dos benefícios dos cristais, estudar um pouquinho sobre isso, a gente acha muita coisa, muita coisa. É difícil até da gente filtrar, né? Em relação aos benefícios que os cristais podem trazer na nossa vida, são desbloqueio e harmonização de emoções, eles dissipam pensamentos repetitivos, sabe? Sabe quando a gente percebe que alguma coisa na nossa vida não está indo muito bem? Então, quando a gente faz uso, de alguma maneira, de cristais, a gente costuma ter um pouquinho mais de equilíbrio nessa área também. Parece que aumenta a clareza do nosso raciocínio, sabe? Aumenta um pouco, acho que ficou melhor, né? Eu estava com a luz desligada. Eu acho que a gente tem um pouco mais de clareza, sabe? Para pensar nas coisas. Eles trazem mais nitidez e compreensão a respeito dos comportamentos, dos sentimentos dolorosos que a gente traz com a gente, né? Por isso que eu comentei sobre a minha perda. Então eu percebi que depois que eu comecei a trabalhar com isso, a manusear os cristais, né, eu me senti melhor. Né? Não vou falar que melhorei, que me curei, né? Mas de maneira geral a gente consegue lidar melhor com as situações, com as emoções, né? Com o que a gente está sentindo de maneira geral. Eles limpam as energias do ambiente, daí a importância dos orgonites na casa da gente. Esses orgonites, eles funcionam como uma ferramenta de desintoxicação, né? Como se fosse desintoxicação, limpeza mesmo das energias negativas que estejam perto da gente, né? Eles tipo captam isso e expelem, né, energias melhores, de melhor qualidade, mais positivas, né? Vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Os cristais também, eles ampliariam uma conexão com o âmbito espiritual, né? Então, o uso dos cristais pelos xamãs, né, por muitas tribos, isso é uma coisa antiga, né? Isso não é de agora, não. Muita gente às vezes pode achar que essa terapia com os cristais é uma coisa de agora. Não, não é. É uma coisa muito antiga e a gente às vezes deixa passar, porque a gente não está com isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, esses cristais funcionariam como ferramentas de direcionamento de energia. Colocados num ponto específico do corpo, eles desbloqueariam as forças, restaurariam o equilíbrio dos chakras da gente, né? Então, eles são muito importantes na medicina oriental, né? Na medicina tradicional, cientificamente não há muita comprovação. Mas a gente sente na pele, né? Quem está junto dos cristais, quem trabalha com eles, a gente sente que há uma melhora, né? Então acho que assim, é sempre válido buscar este caminho de tratamento também, de purificação do ambiente, de melhora ao nosso entorno, eu acho que sempre é válido. E aí sim, então, para fazer as coisas que a gente faz com os cristais, né? Muita gente pergunta qual que é o cristal mais poderoso. Não, o cristal, ele por si só, ele não emite energia, né? Mas o cristal de quartzo, ele é o mais, tido como mais, entre aspas, poderoso mesmo, porque ele consegue captar e concentrar mais energias. E ele potencializa a ação dos outros cristais, né? Por isso que dentro das orgonites é necessário que haja sempre quartzo. Quartzo é muito importante. E outra coisa que o quartzo, eu vou adiantar um pouquinho o assunto também, ele tem uma propriedade chamada piezoeletricidade. Ele é capaz de gerar uma energia
quando ele é comprimido. Materiais que fazem isso são materiais que têm essa propriedade, chama piezoeletricidade, né? Mais pra frente eu vou falar. E o quartzo é um dos que tem. Não são todos os cristais que tem isso não, tá? A gente pode colocar na orgonite outros cristais também, mas tem que ter o quartzo lá dentro, senão ela não funciona como orgonite, ela vai funcionar como qualquer outra coisa, um objeto de decoração, né? Eu até trouxe aqui, para poder exemplificar para vocês, eu tenho duas pirâmides aqui que eu fiz. Essa é uma orgonite, essa não é orgonite. Essa não tem quartzo, essa não tem metais aqui dentro. Ela é uma orgonite decorativa, afetiva, né? Muito linda e tudo, mas não é orgonite. Essa é uma orgonite. Aqui dentro dela tem cristais também que estão decorando tal, e tudo, mas ela tem dentro dela, acho que dá pra ver ali, olha lá o cristal de quartzo, tá vendo? Ela tem uma ponteira de quartzo, tem um fio de cobre enrolado nesse cristal. Ela tem aqui uma base mais colorida. Normalmente quem faz os orgonites faz a pirâmide com uma parte assim colorida. Eu fiz aqui rosinha, foi pra minha menina, ela pediu rosa. Ficou ainda um pouquinho de metal aparente aqui, mas normalmente a gente esconde os metais. Então, as orgonites, geralmente, elas têm que ter uma parte assim mais opaca. Olha a diferença dessa outra que é fininha e quase não tem nada, só tem uma corzinha aqui, tá vendo? O peso é diferente, então a orgonite tem que ter metal e cristal de quartzo. Pode ter outros cristais, mas o quartzo é muito importante para que ela funcione de maneira adequada, né? Para que servem os cristais, né? Então isso tudo que eu já falei. Além disso, a gente pode acrescentar que eles nos protegem contra energias negativas, melhoram o humor, acalmam a gente. Tem gente que diz que melhora até TPM, né? Eles nos motivam, eles nos aliviam o nosso estresse, nos estimulam a criatividade. Então, assim, para praticamente tudo que a gente tem na vida, a orgonite, os cristais vão funcionar. Sempre tem um cristal que funciona para alguma coisa, né? Tem gente que fala, tem pedras que não combinam, tem cristais que não combinam um com o outro, né? Assim, é muito particular, não tem comprovação científica. Eu acredito que quando as pessoas falam isso, elas estejam se referindo a, por exemplo, quem vai fazer uma coleção de cristais e quer armazenar as pedras juntas, né? Então você não deve fazer isso, porque alguns cristais eles são mais frágeis, eles são mais friáveis, eles quebram mais fácil do que outros. Então você não pode guardar uma pedra muito dura com uma pedra mais desse tipo, mais friável, porque se você guardar em contato, elas vão quebrar, né? Outra coisa que muita gente às vezes fala também, você tem uma pedra que acalma e você tem uma pedra que te estimula. Se você colocar as duas dentro de uma orgonite, por exemplo, ou as duas próximas, talvez o efeito de uma vai anular o efeito da outra, né? Eu não tenho muita certeza desse tipo de funcionamento, porque todos os cristais, de alguma maneira, eles têm um lado positivo, né? Mal nenhum vai fazer pra gente, né? Então, assim, falar que um cristal não pode ser colocado com o outro, eu tô falando isso aqui porque eu li isso, mas eu não vi muitas referências em relação especificamente a este tema, mas é possível que vocês encontrem. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre isso, porque não é que eles não vão combinar, pode ser que eles estimulem coisas que a gente às vezes não está necessitando no momento. Mas falar que não combina, né? Eu não acredito que isso seja assim não, né? Mas acreditar não é uma coisa, né? Ter certeza é outra. Eu sou, como eu falei, eu sou dentista também. A gente é forma em odontologia, a gente é dentista sempre, né? Mesmo que eu não exerça a profissão, mas assim, o meu primeiro viés ao observar algum tema, alguma coisa, é procurar alguma coisa científica, né? Falar que, eu acho isso, eu acho aquilo, isso pra mim às vezes não funciona muito bem, porque a gente acha muita coisa, né? Mas ter certeza, a gente às vezes não tem a certeza porque a gente não tem uma comprovação. Eu gosto de ter a comprovação científica do que é uma coisa, do que é outra, para poder falar com bastante certeza e segurança, né? Mas esse mundo dos orgonites, dos cristais, ainda tem muita coisa ainda que a gente não tem muito conhecimento, né? É como eu tô falando com vocês, eu me sinto melhor. Então agora é pesquisar e procurar saber mais sobre esse assunto para poder até trazer, né? E você sabe qual que é a diferença entre cristalografia e cristaloterapia? Tem uma diferença. A cristalografia é o estudo dos cristais, né?
A cristaloterapia é quando você usa os cristais de maneira terapêutica. Então tem essa diferença entre esses dois termos, né? Tem um físico alemão chamado Max von Laue. Esse foi o que provou que os sólidos cristalinos consistem em um arranjo periódico de átomos. Quando esse arranjo entre os átomos é muito simétrico, muito certinho, a gente tem cristais que são mais sólidos, são cristais sólidos, e com uma forma mais definida. Quando esse arranjo é mais bagunçado, assim, a gente tem aqueles que são amorfos, que não têm uma forma muito definida. Essa é a diferença. Então, a partir dessa época de 1912, quando esse físico começou a estudar isso, então nasceu esse ramo da física, né? Que estuda os cristais, a cristalografia. Eu achei isso muito interessante, muito legal, não sabia não. A gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo coisas novas, né? Então, assim, em relação aos benefícios, para que servem os cristais, servem para isso tudo que a gente está falando aqui. Afasta energias negativas, equilibram emoções, ajudam no relaxamento do corpo e da mente, atrai prosperidade, saúde e amor, né? Ajuda a superar desafios, influencia a nossa conexão com o sagrado, né? Só para ilustrar aqui agora, eu trouxe alguns cristais para vocês verem a diferença de coloração entre eles. Esse aqui é um cristal, aqui ó, esse aqui tá, vou até tirar a pedrinha aqui para vocês verem. Essa aqui é a ametista. A coloração, às vezes, dos cristais varia um pouco, sabe? Dependendo de onde eles foram extraídos. Deixa eu ver se dá pra ver. A pedrinha de ametista, olha que linda. Ela é um pouco arroxeada, tá vendo? Essa é a ametista. E eu vou mostrar uma agora que eu acho muito diferente. É uma jaspe dálmata. Jaspe dálmata é uma pedrinha lindona. Depois eu vou ver se eu trago sempre informações específicas sobre cada pedra, tá? Olha a jaspe dálmata. Parece um dálmata. Tá vendo? Parece um dálmatazinho. Toda cheia de pontinhos, né? E depois eu vou procurar saber direitinho para que serve cada pedra. Né? Para que serve para poder falar para vocês. Hoje não é exatamente esse o objetivo da live, então não vou me ater muito a isso não, tá? E a gente tem elas nessas versões maiores e a gente tem elas pequenininhas. Olha só o tamanhozinho dessa aqui. Vocês viram o tamanho da ametista que eu mostrei. Olha o tamanhozinho dessa aqui na minha mão. Essa aqui é muito linda, ela chama olho de tigre. É uma pedra extremamente protetora, traz muita energia positiva pra gente, como quase todas as outras pedras, né? Se não dizer todas elas. É muito legal. Depois que a gente começa a estudar esses cristais, da onde que vem, né? Como que se usa, a gente aprende muita coisa legal que a gente nunca tinha percebido, nunca tinha atinado para isso antes, né? Eles dizem que os cristais têm vida, né? Eu até perguntei isso aí no meu story. Eles falam isso porque os cristais crescem, né? E quando cresce a gente acha que está crescendo é porque tem vida, mas não é isso. Eles são substâncias inorgânicas, né? Inorgânicas, não são orgânicos, são inorgânicos. Então eles crescem igual as estalagmites nas cavernas, né? Eles vão crescendo com o passar do tempo. E dependendo das condições ambientais, de pressão, de temperatura, de presença ou ausência de algum tipo de gás, aí a gente tem cristais diferentes, né? Então cada cristal tem sua composição específica. Por isso que tem vários, né? A Terra é muito vasta. Em cada época, em cada período geológico foi o solo, né, as camadas da Terra sofreram influência de certos tipos de pressão, de atuação de forças tectônicas e outras, né, hidrológicas. Então isso tudo assim influencia na formação e na manutenção dos cristais, né? Tem cristais que servem para energizar, outros servem para fazer uma limpeza no ambiente, outros servem para prosperidade, como a pirita. Tem alguns que são para proteção, são usados para proteção da gente contra mal olhado e energias negativas, como o olho de tigre, esse que eu mostrei. Tem ela grande aqui também. Deixa eu ver se eu pego o olho de tigre grandão para vocês verem. Essa pedra é muito bonita. Aqui, ó, olho de tigre. Olha que pedra lindona essa aqui. Ela tem um brilho, ela tem uns veios nela, sabe? Olha só o desenho que ela faz. Ela é muito linda, parece que
eu não sei nem explicar. Sabe quando a gente vê o Grand Canyon? Aquelas camadas de terreno, aquela camada geológica que a gente vê quando estão expostas as camadas da montanha. Olha só, parece isso, olha lá. Eu acho muito legal, eu acho muito bonita. É uma das pedras mais bonitas que eu fiquei conhecendo. Aquela jaspe dálmata também é uma lindeza, né? Bom, existem algumas maneiras, porque as pessoas dizem que a gente deve ativar os cristais para que eles funcionem da maneira adequada, né? A gente deve tratá-los de uma maneira diferenciada, não é simplesmente pegar um cristal e ir usando. A gente tem alguns métodos de energização. Quando a gente pega um cristal, assim como eu estou pegando aqui agora, assim, para poder fazer o uso dele, em reiki, né, em terapias outras holísticas, né, a gente deve fazer uma energização no cristal, uma limpeza dele, e isso pode ser uma energização solar, pode ser lunar, ou pode ser em contato com a natureza. Solar é quando a gente deixa o cristal no sol, por um período de tempo. Normalmente são por 30 minutos. O sol deve ser o sol antes do meio-dia, porque é um sol mais ameno, mais suave, né? Então você deixa o seu cristal lá, né? Outra maneira de energizar o nosso cristal é energização lunar. Você pode deixar o cristal exposto à luz da lua, pode ficar a noite inteira, né? E o período pode ser mais longo, que não vai estragar, vamos dizer assim, o cristal. Porque dependendo da intensidade solar, quando a gente coloca o nosso cristal no sol, às vezes dependendo do cristal, ele pode ter uma alteração na cor dele também. Não é necessário tanto tempo, né? A luz solar é muito intensa, energia solar. E a da lua não é assim. Mas muitos místicos falam que a gente não deve colocar na lua cheia. Né? Então você deixa o seu cristal exposto a noite toda lá e aí ele vai estar energizado. Ele passa por esse processo e ele também ele sofre uma limpeza nesse processo. E a outra energização que a gente pode fazer é em contato com a natureza. Você pode deixar o seu cristal numa grama, né, próximo à terra e tudo, deixa lá por um período de aproximadamente 8 horas, né? E dessa forma ele passaria por esse processo de limpeza e energização, para que então ele possa atuar próximo a gente, da maneira como a gente espera que ele atue, né? Cristal não faz milagre, né, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou querendo dizer é que as energias, essa atmosfera toda que tem em volta do uso dos cristais, em benefício da nossa saúde, ela deve ser levada em consideração quando a gente precisa deles, né? A gente tem os cristais na natureza, então que a gente faça bom uso deles. Se a gente acredita ou não, se a gente sabe ou não como usá-los, então aí cabe a gente procurar informação, né? A gente procura informação, se atualiza, procura saber, conversar com quem já está mais acostumado com isso, que a gente vai se surpreender, eu garanto. Já cristaloterapia já falei, os benefícios da cristaloterapia, então, são como todos esses outros que eu já falei, né? Eles desbloqueiam, reequilibram as emoções, as energias, auxiliam na cura de algumas enfermidades que a gente possa ter, né? Durante meditação, né, a gente pode fazer uso dos cristais para que a nossa meditação tenha mais... como é que eu posso dizer? Para que ela seja mais eficaz, que a gente realmente consiga meditar de uma maneira mais... como é que eu posso falar? De uma maneira melhor, né? Talvez mais intensa, mais profunda, para que essa meditação seja mais benéfica para a gente, né? E promove harmonia no lugar onde eles estão, né? Por isso muita gente compra orgonite, usa cristais em casa, no ambiente de trabalho. Tem gente que coloca os cristais dentro da carteira, né? Coloca cristais junto ao corpo, às vezes leva o cristal num colar, num brinco, né? Então a gente tem essas possibilidades de uso dos cristais. Aí eu fui procurar saber um pouco mais sobre essa parte científica, né? E eu descobri um artigo, chama O Poder dos Cristais, de um autor chamado Celso. Se não me engano, ele é argentino, é da América Latina, né? Depois eu procuro mais informações sobre ele. Então, assim, ele fala aqui no artigo dele que, assim, fora do âmbito científico, né,
que os cristais teriam muitas propriedades, né? Desde o mundo mundano até o mundo espiritual. Que eles poderiam fazer com que nós nos sentíssemos melhor, a gente se sente mais saudável, mais inteligente quando a gente está, né, fazendo uso de cristais. E desde a época dos egípcios já se utilizava, por isso que eu falei, não é uma coisa assim de agora. A terapia com os cristais, o uso de cristais para diversas questões, já é antigo isso aí. E se ouve dizer que os cristais estão vivos, né? Aquilo que eu já comentei, isso tudo está nesse artigo desse Celso Aldal, não sei como é que vai pronunciar o nome dele. E que os cristais poderiam ser programados, né? Então, eles amplificariam e transfeririam pensamentos curativos. E eles ativariam também os nossos centros energéticos, que são os chakras, né? Daí aquela ligação que a gente pode fazer com as terapias mais holísticas, né? Alternativas, que a gente aqui até que agora, ultimamente, aqui no Ocidente, a gente tem tido mais entrada, né? Desse tipo de terapia mesmo, né? Coisa que antigamente a gente não via muito. A gente às vezes olha até com maus olhos, né? Mas isso ultimamente mudou bastante, né? Tem muitos profissionais muito bons nessa área de tratamento. Então, assim, é necessário ter um pouco de atenção e verificar a acurácia disso tudo, né? E aí, nesse artigo, esse senhor, ele vem explicando o que seriam os átomos, fala daqueles sólidos amorfos que eu falei antes, fala dos sólidos que são cristalinos, né? O átomo seria a menor porção da substância que poderia entrar em reações químicas, em outras reações, interagir com outros átomos para formar outras substâncias, né? Então, essa interação entre os átomos é de origem elétrica, tá? Elétrica. Tudo que tem por aí tem átomo e a eletricidade está correndo por aí, né? Aquele Max von Laue que eu falei, que ele provou que os sólidos cristalinos eles consistem num arranjo periódico, né, de átomos. E ele então começou com essa história do estudo dos cristais fisicamente, né, pela física. Então, teve essa entrada no mundo científico, né, o estudo dos cristais. E uma coisa muito legal, eu achei legal, não sei se vocês vão achar também, é a origem da palavra cristal. Diz que provém de krios, que significa frio em grego. E alude à formação do gelo a partir da água. Então, às vezes, quando eles viram o quartzo pela primeira vez lá, eles acharam que era uma variação, um tipo de gelo que não derretia. Então, eles deram o nome de cristalos. Cristal seria o quartzo. Aqui, se tratava de uma variedade de gelo que não se fundia à temperatura ambiente. Imagina, um gelo que não derrete. Mas, na verdade, era um cristal, né? E a maioria dos cristais são formados a partir de gases sob pressão, né? Com a presença de outros elementos. E aí vai depender da temperatura, velocidade desse crescimento do cristal, o resfriamento. Então, dependendo de cada um desses parâmetros, da combinação de tudo isso, vai ter um tipo de cristal ou outro, né? O quartzo, ele tem na composição dele silício e oxigênio, né? Agora, olha só, aqui tem um padrão, tem um desenho, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma forma cristalina, veja se vocês vão ver, tá vendo? Que tem um padrão que segue. Aqui é o sal de cozinha, é o NaCl, é o sódio e cloro. Esses dois átomos interagindo de uma maneira ordenada, então eles tendem a formar estruturas cristalinas. Eles se referem dessa forma, essas estruturas que cada substância apresenta, né? Essas estruturas que, naquele arranjo, elas teriam uma menor energia, elas estariam mais equilibradas. E todos os cristais passam por esse tipo de processo. Aqueles que são mais estáveis, aquela formação mais estável é a que permanece, né? Aí então a gente tem vários tipos de cristais e tudo, e aí vai. Né? Agora eu vou falar da piezoeletricidade, que eu tinha comentado antes. É um fenômeno físico que é real, tá? Isso não é um achismo, uma invenção, não. Isso existe. É quando
Um cristal, ele pressionado mecanicamente, ele dá origem a uma corrente elétrica. E é isso que acontece com os cristais que estão dentro das orgonites. Quando a gente faz uma orgonite, a gente faz uso de um tipo de substância, um tipo de resina, que ela contrai quando ela passa pelo processo de cura dela. A cura é quando ela é seca, vamos dizer assim, quando ela fica dura, quando ela endurece. Então, ao endurecer, ela passar por esse processo de cura, ela contrai. Quando ela contrai, lá dentro dela tem cristal. E esse cristal, sofrendo essa pressão, então ele geraria uma corrente elétrica. Aí a gente coloca um metal em volta da ponteira, por isso que tem que ter metal lá dentro. O metal ele é condutor de eletricidade, então a orgonite funciona dessa forma. A resina, né, esse material da orgonite, ele capta as energias negativas. Essa energia negativa passa pelo cristal, que está unido ao metal, e isso tudo é expelido, mudado. Então entra negativo e sai positivo, entra ruim e sai bom. É essa teoria que explica o funcionamento das orgonites. É captação de energias negativas, perniciosas, maléficas do ambiente que a gente está, e ele espelha, ele propaga coisas positivas. Por isso que o ambiente em que tem orgonite é um ambiente melhorado. A gente se sente melhor, a gente se sente bem. Tem orgonites que são feitas assim no formato de pingentes também. A pessoa pode usar a orgonite com ela, né? Pode colocar orgonite na bolsa. Então, os formatos mais comuns por aí são de pirâmide. Mas a gente tem também formatos desse tipo. Ó. Eu esqueci que isso estava aqui. Esse é um formato chamado granada. É assim meio arredondado, parece um cupcake, né? Mas assim, o formato do orgonite não interessa. Aqui dentro também tem um cristal. Vou ver se dá para vocês verem. Aqui tem um cristal também. Não sei se vai lá, aqui ó, ele aqui no meio. Comprido, tá vendo? Ele tem um fio que desce e se conecta a essa parte de baixo que também tem metal. Então esse aqui é excelente para ser colocado próximo a uma fonte eletromagnética. Eu deixo esse do lado do meu computador, né? Do lado de computador, do lado de telefone, celular, do lado de televisão, tudo que emite energia eletromagnética na casa da gente que seria pernicioso pra gente. A gente sabe que é pernicioso, né? Então a gente coloca isso para proteger a gente. Né? Além de proteger contra isso, protege contra as coisas negativas. Outra coisa muito interessante é que quando a gente tem mais de uma orgonite, ela funciona como se fosse uma rede Wi-Fi, sabe? Você tem um nesse quarto, outro nesse. Então, isso tudo, eles trabalham em equipe, como se fosse uma equipe para poder proteger a gente. Então, eles formam uma rede de proteção, né? Tem pessoas que têm um orgonite só, tá ótimo, não tem problema, tá? Funciona do mesmo jeito. Agora, a gente deve prestar atenção também para quando a gente for fazer uso de uma orgonite, a gente ter o cuidado de verificar a concentração de energia negativa no lugar em que ela vai ser colocada. Então, quanto maior a concentração de energia negativa, quanto maior a quantidade de pessoas que circulam no ambiente, quanto maior a orgonite, mais eficácia a gente vai ter em relação aos benefícios desse objeto, né? Uma orgonite pequenininha colocada no meio de uma sala lotada de gente, no meio de num quarto, num prédio, em que tem um bocado de coisa, um monte de aparelho, ele não vai ter a mesma eficácia do que uma orgonite grandona, né? Então é proporcional. Quanto maior a orgonite, maior o raio de ação dela. Quanto menor a orgonite, menor o raio de ação. Tanto é que tem os pingentinhos, né, que a gente pode usar e fica mais próximo da gente, né? Mas essa piezoeletricidade, então, ela está presente em alguns cristais, né? O quartzo, a turmalina, titanato, titânio de bário, um tal de perovskita, que é um mineral de óxido de cálcio e titânio. Ele foi descoberto lá na Rússia, nos Montes Urais, né? Então, assim, não são todos os cristais que apresentam essa propriedade. Então, a gente pode colocar dentro de orgonites os cristais variados, né? O quartzo, eu não falei que o quartzo ele vai potencializar o efeito de vários? Então, por exemplo, você quer lá um cristal para proteção, para estimular a sua saúde. Então você pode colocar esses cristais dentro da orgonite, mas tem que ter o quartzo, porque se não tiver o quartzo não vai funcionar como uma orgonite, entende? Então é muito importante que tenha isso na composição da orgonite. Essa piezoeletricidade, então, se alguém tiver dúvida depois, independente, gente, qualquer pessoa que tiver dúvida em relação a qualquer coisa que eu estiver falando aqui, pode me mandar uma pergunta agora ou depois, eu respondo. Se eu não souber a resposta na hora, eu procuro saber e respondo.
sabe? Que uma vez eu estava fazendo um curso de letras, e aí eu ia ter que dar uma aula, algumas aulas. Eu entrei para um projeto de extensão, e eu ia ter que dar aula sobre um tema que eu não sabia. Não sabia nada do assunto. Aí eu falei com a professora minha assim, eu falei, mas como é que eu vou dar aula disso? Eu não sei nada disso. Ela falou, estuda para saber. É capaz dela não se lembrar disso. Ela se chama Yosimar. Não sei se ela vai assistir isso aqui, se é essa live, se ela estiver assistindo, eu agradeço ela. Todos os dias que eu tenho que aprender uma coisa nova, eu me lembro dela, porque desde este dia, eu vi que não me interessa se eu não sei o assunto, se eu não sei, se eu estudar eu vou aprender, se eu me esforçar, né? Então, é muito legal a gente ter essa capacidade humana da gente poder se aprimorar, né? E estar sempre aprendendo. Então, assim, eu não sei o assunto, eu vou estudar para falar, né? E foi isso que eu fiz. Aqui, para mim, está sendo bom por vários motivos. Primeira live que eu estou fazendo na minha vida. Eu estou embarcando e entrando nessa vida agora de artesã. Nessa altura do campeonato da minha vida, eu nunca tinha feito isso, né? Mas o mundo hoje em dia é diferente do que era antigamente. Então a gente tem que se adequar, né? Pra gente viver, senão a onda engole a gente. E estudar sempre é bom. Então a gente aprende tantas coisas novas, né? Tanta coisa que a gente prepara para falar, não fala. Outras coisas que a gente não tinha preparado, a gente vai falar. Eu vou falar um pouquinho agora das orgonites, né? Como é que surgiu a orgonite, né? De onde é que veio isso? Orgone, né? Esse termo, assim, essa terminologia, ela começou e foi desenvolvida por um médico chamado Wilhelm Reich, alemão, né? Ele era amigo do Freud, era discípulo, né, do Freud. E ele começou a estudar isso porque ele descobriu que existia uma energia em tudo. Quando ele estudava lá a parte atômica, então ele percebia que quando tinha uma energia, essa energia, ele visualizava isso. Quando essa energia estava parada, essa energia parada, ela trazia fraqueza nas plantas, dores, cânceres, outras doenças nas pessoas, ou quem estava próximo dessa energia parada. Quando essa energia estava em movimento, essa energia em movimento, ela trazia mais equilíbrio, ela trazia saúde, trazia plenitude, trazia reações químicas que eram mais perfeitas. Então ele começou a pensar, poxa, tem um negócio aí que realmente existe. E essa energia, esse orgone, a gente pode relacionar com o Chi, com o Prana, lá da Índia, né? O Chi, lá do Oriente, um vácuo quântico, que eles falam no meio quântico, né? Então é essa mesma energia que está por aí, né? Que a gente às vezes não vê, mas a gente percebe que tem, né? Isso deu um rolo, uma confusão, porque quando ele começou a dizer que essa energia poderia ser canalizada por algum tipo de objeto e melhorar a qualidade de vida das pessoas e tudo, assim, um resumo, né? Depois de ler muitas coisas, a gente chega nessa conclusão. Ele sofreu muitos problemas, né? Porque a indústria farmacêutica não está afim, né? Não está afim disso. E aí vai muita conversa, né, gente? Eu não vou entrar nesse mérito, não, porque disse aqui, ó, a Federação Científica da época de 1950, a indústria farmacêutica na época, foi contra esse tipo de pensamento, e aí acabou com essas pesquisas e tudo. Independente de ter acabado com pesquisa ou não, hoje em dia a gente faz, porque não é uma coisa que acabou. Então os orgonites estão por aí para a gente fazer uso deles. Né? Fazer uso. É ele ou ela? Não sei. É orgonite, cada um fala de um jeito e não tem problema. Né? Funciona, traz benefícios pra gente e o mais interessante é que a gente tem isso muito facilmente ao alcance das nossas mãos. Né? Então a gente pode usar os orgonites dessas maneiras outras que eu falei. Perto de televisões, perto de computadores, perto de celulares, em ambientes que circula muita energia negativa. Eu trabalhei uma vez num lugar, eu percebi isso lá a primeira vez, porque às vezes a gente fica incomodado num lugar, a gente não percebe exatamente o que é. Você sentir energia pesada, sabe? Então, se você está trabalhando num lugar, ou se você circula por algum ambiente que tem alguma coisa que te incomoda, assim, incomodando, você não sabe o que é, pode ser que seja alguma coisa desequilibrada, né? Ou então que te desequilibra. Então faça uso de um cristal, alguma coisa nesse sentido, para ver se há algum tipo de melhora. E eu acho que você tem certeza, quase certeza que vocês vão sentir como eu senti também.
né, ao começar a mexer com isso, a ter isso nas mãos, manusear, a gente sente uma melhora, né? A gente sente, é muito legal. Tem algumas sugestões de utilização que eu achei aqui, ó. Quando você está sentindo uma dor, então colocar um cristal no lugar da dor. Qual cristal? Aí a gente tem que ver, e depende de uma pesquisa e conversar e procurar saber qual cristal é mais indicado no caso de dores, por exemplo, dor articular ou dor muscular, né? Junto ao corpo para dar mais vitalidade para a gente, né? Andar com orgonite diminui os efeitos da TPM. Eu vou andar com orgonite, um negócio desse tamanho? Não, vai andar com um pingente. É possível fazer no formato de pingentes também. Colocar debaixo da cama, próximo ao travesseiro da gente, na geladeira, né? Perto da água do seu animalzinho de estimação, perto da comida dele, no quarto do bebê. Colocar perto da água que a gente bebe, né? Na mesa de trabalho, dentro do cofre, tem gente que usa dentro do carro, como um chaveiro, próximo a plantas, durante meditação. Então, assim, os usos são infinitos, né? Começar a procurar aqui, muitas coisas a gente consegue achar muitas opções, né? É vinculado a alguma religião? Não tem isso de vinculação a religião nenhuma, né? Todo mundo pode ter os benefícios ao usar este, entre aspas, assim, dispositivo, né? Que traz benefícios pra gente, não traz malefício, né? Vai me trazer um malefício. Não, tem um cristal que vai me fazer mal. Não tem isso. Todos os cristais vão agir de uma maneira positiva na nossa vida. Claro que alguns têm mais uma especificidade de tratar mais a parte da saúde, outro vai tratar mais a parte de prosperidade financeira, né? Então é questão de procurar e saber o que é. Por isso que eu falei que quando a gente vê uma orgonite, a gente dá uma olhadinha na orgonite, a gente vê essa orgonite vai ser minha. É outra coisa que a minha professora falou também, e eu não achava que seria dessa forma não, mas eu percebo que é assim. Quando a gente vê uma orgonite, parece que é ela que escolhe a gente. Sabe? Você vê a orgonite, você... Nossa, que bonito. E a gente tem que tomar muito cuidado, você não deve escolher pela beleza, não. Claro que é beleza, você quer um objeto bonito para sua casa, para que esteja perto de você. Mas é muito importante que você verifique a procedência, né? Quem é que está fazendo essa orgonite. Porque, como eu falei, os cristais são estruturas cristalinas, né? Que geram energia e tudo, e absorvem energia também. Então, imagina, se eu estou muito irritada, muito nervosa, estou fazendo uma orgonite para alguém, é claro que aquilo não vai ser positivo. Por isso que eu falei que a gente tem que estar num clima legal, sabe? Num astral positivo, se sentindo bem para poder fazer uma peça. Né? Muitas vezes eu faço uma orgonite, os artesãos, a gente faz a orgonite e não tem nem para quem que vai fazer, a gente faz a orgonite. E dali a pouco chega uma pessoa que queria exatamente aquilo. Tá? Então, assim, é interessante. Então, a gente tem que ter cuidado para saber quem que fez. Por isso que às vezes comprar uma orgonite industrializada, vamos dizer assim, tem 1000 orgonites que foram feitas do mesmo jeito, igualzinho. Talvez aquilo não vá ser bom para você, né? Tem que ver, às vezes vai ser bom também, não tô falando que não tem nada contra, tá? Quem quer comprar orgonites industrializados ou artesanais, isso aí vai de cada um. Mas algumas coisas que eu li me disseram que seria mais adequado se fosse feita por artesãos, né? Artesãos que tenham tranquilidade, calma, né? Que você conheça. Em relação ao que vai ser colocado dentro, tem que prestar atenção também, porque muitas vezes elas são feitas com pedrinhas que parecem cristais, mas não são cristais. Aí elas são tudo, menos o orgonite, né? A orgonite ela tem que ter a resina, que é um material orgânico que absorve as energias negativas, tem que ter os cristais lá dentro, que são aqueles que vão... e tem que ser naturais, e tem que ser originais. Os cristais são aqueles elementos que vão fazer com que o orgonite funcione de maneira adequada, principalmente o quartzo, né? Imagina se você tem cristais que não são cristais, então, né, é pedrinha de plástico, de acrílico, sei lá o que é, e aí então não vai servir, né? E o metal para poder fazer essa, expelir, né, emanar, para poder emanar para o ambiente e para você o que é positivo, né? Então, tome cuidado na hora de ver, porque em alguns casos pode acontecer, não estou falando que é assim não, tá, gente? Não estou querendo aqui falar mal do trabalho de ninguém, não é isso. Eu não estou falando mal de ninguém e bem de mim, não é isso. Eu estou dizendo o que vocês devem olhar e procurar quando vocês se decidirem por comprar, ter um objeto desse tipo em casa,
né? Então, prestem atenção e tomem cuidado, façam uma pesquisa para saber se o que vocês estão comprando realmente é orgonite, porque nem sempre é. Olha, essa aqui que não é orgonite, tem pedrinhas aqui, eu coloquei quartzo azul e quartzo verde. Mas não é porque tem pedra que é orgonite, isso não é orgonite, isso aqui é uma decoração. Eu pus a pedrinha para ser bonito, e claro, tem os benefícios dos cristais que estão aqui, mas não é uma orgonite, tá? Não é. Se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer por aí que eu respondo, tá bom? Nós já estamos chegando agora no final dessa interação minha aqui, dessa live, né? Eu tô me sentindo muito bem, sabe? Achei que seria algo bem diferente, que eu ia ficar sob uma tensão extrema, mas não. Tô me sentindo bem, espero que eu esteja falando de maneira adequada, que vocês estejam entendendo e que esteja sendo bem legal para todo mundo, como está sendo para mim, tá? As outras coisas que eu tenho aqui são repetição do que eu já falei, né? Não vou me alongar muito nisso não. E eu queria saber de vocês agora, se não chegar mais nenhuma pergunta, mais nada, se vocês gostariam que eu fizesse uma próxima live desse mesmo tema, né? A minha intenção era fazer uma live agora especificando cristais. Por exemplo, vou falar da cornalina, do jaspe vermelho e da turmalina negra, por exemplo. E aí explicar para que serve cada pedra, né? Como usar, a melhor maneira de usar ou não. Se vocês estiverem interessados nesse tipo de live, de informação ou outro tipo de informação, vocês podem me relatar, me falar, me dizer, me contar, tá? Vai ser um prazer em fazer as coisas da melhor forma possível para todo mundo, tá bom? Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui agora e dizer que foi muito legal, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço, tchau!